Fazer pão francês, pão italiano, bengala, baguete e pães rústicos artesanais que são assados em panela de ferro nunca foi tão fácil. Com essa massa básica que vou te ensinar hoje, você pode fazer todos esses pães salgados, além de tantos outros que sua imaginação criar. Tudo isso sem mudar absolutamente nada na receita da massa. Fica até o final do vídeo porque hoje tem massa base para qualquer tipo de pão salgado e rústico. Nessa primeira etapa, vamos peneirar e misturar muito bem em um recipiente 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de melhorador de farinha, uma colher de sopa cheia de sal e uma colher de sopa de açúcar. Misture tudo isso muito bem. Gente, não use mais de 10 gramas de fermento biológico seco, pois pode deixar a massa muito forte, estourar na hora de assar ou ainda ficar com gosto de fermento nos pães. Sempre misture exaustivamente o fermento biológico seco na farinha de trigo para que não dê nada errado na fermentação. O sal vai controlar o fermento, portanto não coloque mais de uma colher de sopa de sal, pois assim o pão não vai crescer e a decepção será grande. Sem falar que os pães feitos com essa massa vai ficar muito dura. Já o açúcar servirá para dar aquela cor amarelada da casquinha dos pães. Se não colocar açúcar, os pães vão ficar brancos. Portanto, não coloque mais açúcar do que uma colher de sopa, pois aqui estamos falando de pães salgados, tá bom? Sendo assim, acrescente agora 400 ml de água extremamente gelada e continue misturando. As massas de pães salgados precisam de água gelada e uma fermentação mais longa, para quando for assar os pães, eles se abram e formem uma casquinha crocante, a pestana. Vá adicionando agora e sempre aos poucos mais 500 gramas de farinha de trigo peneirada. Coloque sempre aos poucos, peneirando e misturando logo a cada adição. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo peneirada. Caso não precise usar tudo, coloque somente o suficiente. Portanto, faça isso sempre aos poucos. Vá misturando a massa delicadamente com uma colher de pau, até que você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, vá mexendo com as pontas dos dedos até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe essa massa para a bancada enfarinhada e vá sovando suavemente até atingir o ponto de véu. Acompanhe.
Coloque a massa em um recipiente untado com óleo, cubra o recipiente com um saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos somente. Depois deste tempo, pincele toda a bancada com óleo e para facilitar a sova. Vá sovando novamente a massa suavemente até que ela volte ao seu estado normal e volte à sua elasticidade. Nesse momento, sua massa já está pronta para ser modelada em pães tais como pão francês, pão italiano, bengala, baguete e todo tipo de pão salgado saltados da sua imaginação.